Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Sexta-feira, programa especial. Com muito prazer, a gente tem aqui a nossa dupla. Hoje estou entrando no lugar do Eduardo. O Eduardo seguiu adiante com seus projetos. O Wesley é o nosso gerador de conteúdos oficial agora do nosso grupo. E com muito prazer, então, o programa das sextas era feito por eles. Dentro da pauta veio a grande ideia fazer essa entrevista de hoje com, se não, um dos precursores do futebol de base para o feminino no Rio Grande do Sul. Inclusive, alguns anos atrás, venceu o Inter numa final. Mas isso nós vamos deixar para contar durante o programa. Boa noite, Wesley. Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Jefferson. Público que nos acompanha aqui no Esporte na TV, agora num formato diferente, uma dupla diferente, mas sempre com o mesmo propósito, né? De trazer essas histórias bacanas. Pessoa que nem o Jefferson, que tem um currículo muito qualificado para contar para a gente. Essa história é muito legal também, focando no futebol feminino, que vai ser assunto do nosso segundo bloco. Mas antes disso, ele tem também muita coisa para contar referente à carreira dele. Então a gente está aqui para abordar isso. Jefferson, conta para nós primeiro como é que veio, porque tu é o que se destacou dos irmãos no futebol. Como é que veio esse interesse e o gosto pelo futebol? Primeiramente, boa noite aos amigos, uma satisfação estar falando contigo, Cláudio, amigo de longa data, Wesley, que a gente já fez alguns programas aí em outros canais, e os amigos do Esporte na TV. Veio da família mesmo, o gosto pelo esporte, veio do pai, e depois a gente cresceu nesse meio e está até hoje, né? Muito bem. Wesley? Bom, então, continuando a tua história, quando foi te colocado no meio do futebol, tu entra nas categorias de base, né, para tentar seguir esse caminho. Conta para a gente como foi, então, essa tua passagem nas categorias de base do Grêmio, Inter, Novo Hamburgo, enfim, como foi esse período na tua vida? Eu comecei com 11 anos, fui sozinho, o pai foi numa reunião, falou com um treinador na época no Areião do Novo Hamburgo, lá no estádio antigo, estádio saudoso, estádio Santa Rosa, todo mundo atrás da goleira lá, né? Atrás da goleira, isso. E na época não tinham outras escolinhas, então eram várias equipes dentro da escolinha do Novo Hamburgo, e aí tinha o campeonato interno. Daí o pai falou com algum treinador, que até hoje eu não sei quem é, na reunião, e eu com 11 anos fui sozinho lá, e o primeiro adulto que eu vi, eu falei, meu pai falou contigo. E ele falou, quem é teu pai? Eu falei, é o Romeu. Não lembro, mas tu veio para jogar? Sim, vim para jogar. Que posição tu joga? Eu, qualquer uma. Nem sabia, né, qual era a posição. Aí me botaram na lateral esquerda no primeiro final de semana, eu saí correndo atrás da bola, todo mundo me xingando. No segundo final de semana, faltou o goleiro, eu fui pro gol e não saí mais. Aí consegui fazer alguns bons jogos e no Hamburgo até os 13 anos. Daí, com 13 para 14, eu fui para uma peneira no Inter, passei na peneira e por lá fiquei durante 2 anos e meio. Quando surgiu a oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo, através de um conhecido que era de Curitiba, e eles estavam precisando de um goleiro lá no Rio de Janeiro. Aí eu abandonei tudo aqui. Eu acho que foi o único erro que eu cometi na minha caminhada, foi ter abandonado o Inter e ido para lá, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, então a gente achava que os times do centro do país eram muito, muito grandes, né, perto do que a gente tinha aqui. Vou te interromper, é que tu falava que daí claro. Eu fiz isso com ficha telefônica, para tu falar com a tua família, né? Então, a mãe ia na telefônica lá na Rua do Calçadão, em Novo Hamburgo, e para falar com a gente, só que era muito cara a ligação. Então, eu tinha 1 minuto para falar com a mãe e com o pai uma vez por mês. E daí, lá no Flamengo, eu fiquei um meio ano e começou a bater a saudade, quis voltar para casa, família, e aí voltei, acabei voltando. Aí, quando eu voltei, eu fiquei um tempo lá no Rio de Janeiro, eu tinha um vô lá, o pai da minha mãe morava no Rio de Janeiro. Uhum. Daí eu fiquei lá na casa do vô um tempo, sem treinar, um bom tempo sem treinar, sem fazer nada, só comendo, dormindo e aproveitando um pouquinho do Rio de Janeiro. E daí voltei, quando eu voltei,
tinha mudado o treinador lá no Inter, era o seu Abílio dos Reis, então, Sim. assumido, um consagrado, né? Tantos craques aí que ele revelou. E daí eu voltei, ele não queria nem deixar eu treinar. Aí a mãe foi lá, falou com o pessoal, falou com a diretoria lá, eles convenceram o seu Abílio a deixar eu treinar. Só que eu treinei 2 semanas mal, treinei mal, e ele me dispensou. Uhum. Aí veio um diretor lá do Inter, que me pagava as passagens, e me ofereceu no outro dia para ia me levar para o Grêmio. Mas daí, não sei, eu estava, acho que era síndrome de Burnout já, eu estava cansado, esgotado, daí eu falei para ele que retornaria no outro dia, então, para ele me levar para o Grêmio. Cheguei em casa, não falei nada para o pai, para a mãe, só falei que tinha sido dispensado e abandonei o futebol. Daí fui tentar a sorte de centroavante. Aí passei em alguns times, assim, mas a estrutura não era boa e acabou que no Brasil de Farroupilha me deram uma mesa. Eu dormi em cima de uma mesa, foi onde eu desisti de ser atleta, né? Então, quando eu tive que dormir em cima de uma mesa, eu voltei no outro dia para casa e falei pro pai e pra mãe, ó, vou estudar porque o futebol eu tô abandonando. Uhum. E aí, essa foi minha caminhada dentro do esporte como um atleta, né? Como Sim. tentativa de ser atleta. Na verdade, é atleta, né? Só que não profissional, né? Mas, de qualquer forma, se formos lembrar bem até por esse tempo, né, Jefferson, eu sabia de algumas coisas e agora tô falando mais, tu tiveste uma longa carreira até, e até uma persistência bem grande, apesar das dificuldades todas. Tu tiveste uma variância e muitos hoje em dia desistem muito rápido, né? E talvez isso que te deu base para ir para a educação física depois, que seria a minha pergunta agora. E a tua escolha que foi para fazer na Fevale. Olha, Cláudio, eu dentro do esporte, agora eu tenho um filho que é atleta também, né? Tá começando a história dele, e eu sempre falo para ele que se ele vai ser um atleta profissional ou não, a gente não sabe, mas que ele aproveite tudo que o esporte oferece além do próprio esporte, né? Eu cresci jogando futebol e todos os meus primeiros empregos, assim, quando a gente está correndo atrás, não sabe ainda, é adolescente, não sabe ainda o que é direito, vieram através de amigos que jogavam comigo. Então, o esporte sempre fez parte da minha vida, mesmo que não fosse um emprego dentro da área esportiva, era através de alguém que jogava comigo e conseguia abrir alguma porta para mim. Aí eu fui fazer educação física para continuar nesse meio, né? A minha ideia era trabalhar como treinador de futebol, mas a estabilidade do funcionalismo público, quando eu passei nos concursos, comparando com a instabilidade que o futebol oferece, especialmente para treinadores, né, fez com que eu desistisse desse sonho e ficasse mais estável aqui no serviço público aqui em Parobé. Mas em dado momento, aí a gente conseguiu conciliar através de projetos o que eu gostava de fazer, que era que era ser treinador de futebol, treinar equipes, com o funcionalismo público. E daí que surgiu o projeto de futebol feminino. Como surgiu essa oportunidade, então, Jefferson? Quando ela te foi apresentada, né? Já que era uma vontade tua, naquele momento que ela te foi apresentada, tu aceitou na hora, ficou um pouco relutante, até de repente pelo trauma, né, que tu teve no passado como atleta, de repente naquele momento até o esporte tivesse te colocado algum receio, enfim, mas tu foi, não, é isso que eu quero, vou de cabeça mesmo. Como é que foi esse momento? Então, Wesley, foi meio sem querer, assim, que a gente começou a montar o projeto. Eu fui trabalhar numa escola do interior de Parobé e lá a gente ia participar dos jogos escolares. E lá tem a tradição das meninas jogarem. Lá na localidade do Morro da Pedra, tinha muita menina que jogava lá. Então a gente montou as equipes dos meninos e as meninas tiveram um certo destaque. Mas eu sempre olhava uma escola em Parobé, que é uma escola mais um bairro mais carente, assim, mais vulnerável socialmente, né? E eu via aquela escola, uma escola grande, o CAIC, né, a Escola Getúlio Vargas, e eu pensava, puxa vida, se eu tivesse a oportunidade de dar aula, eu queria montar um projeto de futebol nessa escola. Eles têm ginásio, eles têm um campo de futebol 7, eles têm um campo de futebol 11 ao lado da escola.
E eu sempre pensava, um dia eu vou trabalhar nessa escola e a gente vai montar o projeto. Em 2009, abriu uma oportunidade e eu fui para essa escola. E a gente montou o projeto dos meninos e das meninas. No turno contrário, eu tinha algumas horas sobrando, que eu não estava em sala de aula, e a gente montou esse projeto. A gente treinava uma vez por semana. E daí a gente teve a felicidade de ter uma geração de meninas extremamente talentosas. Uma dessas meninas foi a nossa pioneira, que foi a primeira que foi chamada para a seleção brasileira, a Michelle Maniotto. Depois jogou em diversos clubes do país aí. E a gente ganhou todas as competições escolares que tinha para ganhar com aquela equipe, com aquele grupo. E daí a gente entrou na Copa Coca-Cola, que era uma competição pré-Copa do Mundo, assim, que tinha todo ano, que daí a gente jogava contra a equipe, jogava contra o Grêmio, jogava contra a Escolinha da Duda, que hoje é quem organiza o futebol feminino do Inter. Aliás, ela nem está mais no Inter, né? Ela está na CBF. Na CBF agora, Isso. De certa forma, sempre está ligada ao Internacional, né? E a gente foi para a final com essa equipe e perdemos nos pênaltis para o Grêmio, da Tatiele, então, que recentemente foi campeã brasileira no adulto, né, com a Ferroviária. A gente perdeu nos pênaltis. E daí, diversos clubes do país começaram a nos procurar e querer buscar nossas meninas. Isso deu uma repercussão bem positiva aqui na cidade e a gente foi pouco a pouco ampliando. No ano seguinte, a gente, em vez de ter uma tarde, já tinha 3 tardes para treinar e foi acontecendo. Daí, daqui a pouco, meninas de fora já vinham para Parobé para estudar aqui. Daqui a pouco a gente não estava mais participando somente de competições escolares, começamos a participar de diversas competições, sempre disputando título ou vencendo. Foi quando a gente entrou. Eu vou pedir, vamos interromper, porque essa história é maravilhosa agora em diante. Tu iniciou ela bem, vamos para o intervalo e a gente já retoma com essa parte aí. Beleza? Tá ótimo. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Já estamos de volta aqui no Esporte na TV. Estamos de volta Esporte na TV nesta noite, realmente de noite, pois estamos gravando neste horário, devido às necessidades do horário do nosso grande entrevistado da noite, senhor Jefferson Mitchell. Estava contando no bloco anterior, iniciando essa questão da sua trajetória em Parobé, citando a primeira atleta. Passo para ti, Wesley. Talvez o grande destaque da carreira do Jefferson, eu acredito que para ele também é muito legal falar disso. Até quando eu fui conversar com o Jefferson para ele conceder essa entrevista para a gente, ele, pô, Wesley, mas o projeto já não existe há 3 anos, será que vai ser interessante e tal? Cara, sempre é legal lembrar daquele projeto, daquele time, até porque hoje os frutos estão sendo colhidos. A gente vai chegar lá, vai citar alguns nomes, vai citar exemplos que saíram daquele projeto, mas então eu vou dar a permissão para o Jefferson continuar, né, contando como se deu aquele início do projeto do Getúlio Vargas, né, que era a escola aqui, que eu lembro alguns momentos daquele ano, não faz muito tempo, mas às vezes as lembranças vão, né? E, cara, era um destaque realmente aqui na cidade e se tornou um destaque estadual. O Jefferson vai falar até da questão de outros clubes que vieram ou procurar, né, para as equipes, a equipe feminina também dele, representar esses clubes nas competições. Mas, Jefferson, por favor, continua contando como se deu esse início ali, como as coisas foram acontecendo, foi dando tudo certo. Enfim, o que tu lembra daquele projeto? Então, eu sou morador de Ivoti, né? Há 11 anos eu estou morando em Ivoti. Então, o projeto começou a crescer muito mais do que a gente... Daqui a pouco
eu já não estava mais em sala de aula, estava só com o projeto, mas a gente tinha que ter meninas estudando na escola para participar das competições escolares. Daí eu saía de Voti, passava em Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, e ia enchendo o carro. Chegava com um palhozinho, chegava na escola, teve um ano que a gente chegou na escola a ter 11 meninas que vinham comigo. Daí eu pegava 6, já vinha com o carro super lotado, deixava 6 na escola e voltava para Nova Hartz e aqui para Parobé, em bairros mais distantes da escola, e pegava as outras meninas e levava para a escola. Então a gente tinha 11 no carro. Tomei algumas multas. Eu também Mas tomei foi na minha bem época bacana. de 10, lá atrás. Fiz a mesma coisa. Muita história bacana, assim, e tem meninas que até hoje a gente tem um carinho gigantesco. Volta e meia elas me ligam, mandam mensagem. O esporte, essa é uma das coisas que o esporte proporciona, né? São amizades. Antes elas eram minhas alunas, minhas atletas. Hoje elas são amigas, né? Então a gente plantou muito mais do que só títulos, né? Eu tenho 2 coisinhas que eu quero falar antes de falar do esporte propriamente dito. Uhum. Meninas que conseguiram bolsa de estudo em faculdade através do futebol feminino. Uhum. E hoje estão pertinho de se formar já, e isso é bem bacana, porque o futebol feminino não oferece uma condição ainda de se manter através dele, com raras exceções, né, de atletas, mas tem essa ligação com universidades, com escolas de ensino médio. Então, hoje, isso é bacana dentro do futebol feminino. Desculpa se vou te interromper, mas hoje, os 16 times da Série A, eu vou dizer talvez o Bahia, que caiu, o Napoli, eu acho que são os únicos que não têm parcerias com faculdades para as meninas estarem, ou lugar para estar estudando já, né? Acho que É isso aí. Mas isso que tu fizeste, desse esse pontapé inicial, foi com que elas também se estimulassem a se formar como cidadãs, né? E aí, Cláudio, entra a outra questão que eu quero falar, a questão da cidadania, né? Tem uma menina, Luana Pérez, hoje ela está formada em nutrição, lá em Foz do Iguaçu, ela se formou. E um dia, do nada, assim, ela fez uma postagem e me marcou. Ela postou: com o professor Jefferson, eu não consegui fazer nenhum gol, não consegui bater nenhuma falta, no máximo aprendi a cobrar lateral. Mas aprendi com ele que em algum lugar tem alguém querendo o mesmo lugar que a gente e trabalhando muito mais que a gente. Isso para mim foi sensacional, porque eu sempre falava nos treinos que a gente tinha que treinar forte, tinha que treinar duro, porque tinha algum maluco em algum lugar treinando mais que elas e que ia querer o mesmo título que elas. Então, essas coisas que a gente conseguia botar na cabecinha delas para elas levarem para a vida são bastante marcantes, assim, também, né? Bom, mas aí chegando na parte esportiva, né? Uhum. Então, nós começamos com essas meninas nascidas em 98, que ganharam Jergues, bom de bola, Jergues de futsal, e foram vice-campeãs na Copa Coca-Cola. A Michele foi a que mais se destacou, depois jogou em diversos times do país, inclusive no Vitória da Bahia, eu acho que foi o Vitória de Salvador, né? Eles não gostam de dizer que é a Vitória da Bahia, né? Porque, sim, por causa do rival. O Vitória de Salvador foi o último clube dela, depois ela parou de jogar, ela foi convocada para a seleção brasileira sub-15, sub-17 e sub-20. Depois ela acabou parando. A gente ganhou essas competições e daí passou a ser rotineira, assim, essas conquistas de bom de bola. Nós temos 6 conquistas no bom de bola. Nós temos 2 conquistas nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, de conquistas estaduais, né, de futsal, e outras 6 conquistas nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, na categoria mirim infantil, de futebol de campo. E tem um detalhe interessante, né? Nós somos os últimos campeões de todas essas competições, porque o Jergues de futebol de campo foi extinto, com a gente sendo o último campeão. O Jergues de futsal, a gente ficou campeão no último ano, depois teve a pandemia e não teve mais o Jergues de futsal.
E o Bom de Bola Brasil, que tem no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, nós também somos o último campeão estadual. Depois a competição aqui no Rio Grande do Sul não aconteceu mais. Em Santa Catarina e no Paraná aconteceu. Então a gente detém esse título ainda nos últimos anos, não tem outros. Ainda está com a gente. E certamente, se continuasse, ia continuar dando Getúlio. Eles terminaram por causa disso também. Brincadeiras à parte, Jefferson. Eu quero te perguntar, antes do Cláudio fazer a pergunta dele, tu falou que a sorte da geração qualificada que tu pegou ali, mas certamente não foi só isso. Qual era o segredo do grande sucesso, de tantos títulos, de tudo deu certo ali? Tem alguma coisa? Enfim, conta pra gente. Eu acho que uma coisa que a gente fazia dentro das condições que a gente tinha de uma escola, né, de periferia, a gente buscou aproximar o máximo possível de uma ideia de uma equipe profissional. Então, a gente controlava o horário de dormir das atletas, a gente controlava a alimentação das atletas, sempre em contato quase que diário com os pais. De noite eu ia para casa e estava sempre conversando com os pais, querendo saber detalhes. A questão da educação das meninas, da postura das atletas, que a gente cobrava demais, porque a gente chegou num ponto que elas eram muito vistas, né? Muito vistas. Todo mundo olhava para elas de uma forma já... Tem uma vez que um professor relatou que quando a gente chegou na Unicinos para uma competição, a atleta dele começou a chorar. Só de ver, assim, as nossas meninas chegando, elas faziam trancinha no cabelo e todo mundo de abriguinho, de agasalho. Quando elas chegaram, chegou as meninas de Parobé, a menina começou a chorar. Então, já ali, a gente já saiu ganhando de 2-0 ali, né? Claro. E isso é só o tempo da escola, o trabalho da escola, e elas mesmas, meninas, incorporar esse espírito vencedor que tu trouxeste para elas, né? Isso traz. Sem dúvida. Eu falava para elas que a parte psicológica influenciava, o fato da gente chegar bem apresentado, da gente chegar com agasalho, delas terem a faixinha para botar no cabelo, de nenhuma jogar com o cabelo solto. Qualquer detalhezinho assim a gente se preocupava, e no dia a dia dos treinos também a gente ia montando esse formato de equipe para, como eu falei, se aproximar de uma ideia profissional, assim. Inclusive os treinos físicos, assim, bastante exaustivos, cansativos. Falava para elas, né, que em algum lugar alguém estava treinando mais que elas, se quisessem chegar lá no topo, elas precisavam lutar muito, que não ia ser fácil. Enfim, esse trabalho psicológico, esse trabalho mental, acho que era a chavezinha do nosso trabalho. Beleza. Agora agora tem que, infelizmente, o tempo está chegando perto do fim já. Já? Já. O Rafa foi entrevistado umas 3 semanas atrás, tá? Peguei ele de relance lá em Chapecó, que foi teu parceiro, Rafa Souza, aí durante um período também, né? Nessa história com as meninas, mas que tu relatasse para nós, antes de finalizar, cita só algumas. Vai faltar tempo se for dizer todas, que estão aí no nosso mercado, e a gente esteve assistindo aí, estava falando em bastidores, jogando no Grenal e aí por diante, que já saíram do teu trabalho. A gente teve, Cláudio, 9 atletas que passaram por nossa equipe e já tiveram convocações por seleção brasileira de base, né? Das 9, 6 participaram de algumas competições, mas não foram formadas no projeto, e 3 foram formadas no projeto. Então a gente tem hoje Maria Eduarda, né? A Maria, a Aninha, a Jaqueline no Criciúma, outras 8 meninas que passaram pelo Criciúma e acabaram abandonando o futebol pelas dificuldades que encontraram, né? Uhum. Eu entendo bem elas, que não é tão simples assim quanto parece. A gente tem a Rafa Leves, que é a camisa 10 da seleção sub-20, que foi um achado lá em Farroupilha, num bom de bola. A gente encontrou ela e trouxe ela para jogar conosco, e daí ela teve uma projeção na nossa equipe. A gente tem a Duda, que está no Iranduba, a goleadora do Iranduba, tudo menina de 17, 18 anos que já estão jogando Série A2 ou A1 do Campeonato Brasileiro. A própria
Carol, né, que é lá do professor Thiago Libardi, da Vanessa Esfredo, do Garotas da Bola, que a gente teve a oportunidade de trabalhar bastante com ela também. Hoje está jogando no Palmeiras. Então, a Marina, que já participou de Seleção Brasileira de Base, hoje está na Sub-18 do Grêmio, já teve no Fluminense, já teve no Kinderman, jogando com a Bárbara, que é a goleira titular da Seleção Brasileira, né? Teve lado a lado com ela. Então, essas são algumas das nossas atletas que têm algum destaque e ainda estão nessa caminhada do futebol feminino. E outras tantas que seguiram adiante por um bom tempo e hoje já não estão mais nesse caminho aí. Wesley, última pergunta, Wesley. Seria como o Jefferson, teríamos conteúdo, né, para certamente mais 1, 2 blocos, mas para encerrar, Jefferson, como tu vê o cenário do futebol feminino hoje? Qual é a tua visão sobre? Deu uma evoluída? Precisa muito mais, certamente? Enfim, como está esse caminho na tua visão? Eu tinha um parâmetro assim que eu colocava, que o futebol feminino é como se fosse o futebol masculino há 70 anos atrás. Na década de 50, lá, eu não era nascido ainda. Nem perto, né? Mas a gente escuta relatos que o pessoal abandonava o futebol para seguir alguma outra profissão, era mais regionalizado, os atletas não saíam tanto de perto da cidade onde residiam. O Grêmio e o Inter tinham diversos gaúchos jogando nas suas equipes. Hoje, se tiver 1 ou 2 ali, é muito, tá na base, né? Então, o futebol feminino era assim. Hoje, eu acho que já se aproximou um pouquinho mais. Hoje já está parecido com a década de 80, 70, 80. Então, tá 50 anos atrás do futebol masculino. Acredito que nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Mas, aos pouquinhos, essa distância vai diminuindo. Com a obrigatoriedade, algumas legislações, algumas orientações que a CBF exige, os clubes de camisa tiveram que abraçar o futebol feminino e no início era só os clubes não queriam, mas hoje eles já veem e a própria FIFA vê o futebol feminino como um produto que tem um baita potencial de crescimento. E a FIFA investe no futebol feminino e faz algumas exigências que vêm lá de cima. Então, a tendência é crescer cada vez mais e as meninas poderem pensar daqui a alguns 5, 10 anos em viverem exclusivamente do futebol feminino, do esporte. A gente torce para isso porque são guerreiras, são batalhadoras. A tendência é que vá cada vez melhorando mais, já está melhor e acredito que vai melhorar ainda mais. Muito bem. Jefferson, como o Wesley falou, nós teríamos muito mais assunto. Mas para encerrar, eu queria que tu desse a tua mensagem para todo espectador que está aí te acompanhando, teus amigos, tua família, teus alunos, turma de Moti, turma de Novo Hamburgo, para quem tu quiser. Agradecer o espaço, né? É sempre bom a gente estar conversando com os amigos sobre as coisas que a gente ama. E eu vou falar para vocês o que eu falo para o meu filho, que eu já citei até no início do programa, que aproveitem tudo que o esporte pode proporcionar, não só o próprio esporte. O jovem, o adolescente, ele sempre anda em grupos, né? Não anda sozinho. Todo jovem anda em algum grupo. E ou é o grupo da igreja, ou é o grupo da música, ou é o grupo do esporte, ou é o grupo de alguma coisa não tão boa, enfim. Então, que todo mundo busque no esporte um lugar bacana, algo legal para se encontrar, para seguir um caminho, porque vai moldar o caráter, ajuda muito a moldar o caráter e de forma positiva. Então, esse é meu recado aí, que aproveitem o que o esporte tem a oferecer de uma maneira bem ampla. Não vejam o esporte só como uma prática de atividade física. Show de bola. Muito obrigado. Wesley, pode fazer o encerramento aí para nós. Agradecer também o Jefferson, o próprio Luca, filho dele também, eu teria perguntas para fazer, porque vejo que o Jefferson está se empenhando em auxiliá-lo, né, a seguir o passo no mundo esportivo, já está vestindo a camisa,
já tá vestindo a camisa do Inter, enfim, vai dar um bom jogador ali, viu? Dependendo do pai, certamente também vai sair qualidade dali, muito empenho. Mas, Jefferson, sucesso, tu, além de um cara que tem essa história para contar das tuas passagens, é um cara que entende de outros assuntos, então a gente certamente vai marcar uma próxima oportunidade para falar de outras coisas também. Sucesso na tua vida, obrigado a quem nos acompanhou até aqui e até uma próxima também, Cláudio, seguir essa parceria de sempre aí. Continua nos acompanhando aqui no Esporte da TV. Também temos futebol feminino. Tivemos lá no domingo, né, no Beira-Rio, cobrindo o Grenal. Lá, Rafa Leves estava em campo, que o Jefferson falou. Quinta-feira, ontem, né? Porque o programa vai ser na sexta-feira. O pessoal já vai poder acompanhar os resultados daí da última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Enfim, futebol feminino também é pauta aqui e outros esportes do Esporte na TV. Fique com a gente.